Nós estamos estudando na classe Salvos pela Graça, a doutrina da salvação. O termo técnico para essa doutrina é soteriologia. E nosso intuito é ajudar a igreja a entender como Deus realizou a salvação de cada um e como isso contribui para a sua santificação. Na semana passada, nós tivemos a aula, o caminho da salvação, e eu coloquei a parte 1, mas hoje, que seria a parte 2, eu estou dando um título diferente. Nós vamos falar hoje sobre rejeitando conceitos errados de salvação. Essa aula é uma das mais importantes que nós vamos ter sobre esse curso, porque nós vamos questionar aqui 2 pontos de vista que são muito comuns no nosso meio, que é bastante difundido e bastante praticado. Eu vou mostrar aqui um esquema daqui a pouco que alguns irmãos vão falar assim: conheço, já vi isso em não sei quantos folhetos que eu usei para evangelizar as pessoas. Mas a gente vai questionar esse esqueminha como um equívoco no ensino da doutrina da salvação. Então, na aula anterior, nós afirmamos que é melhor falar de uma relação das dádivas, entre as dádivas da salvação, mostramos esse pequeno esquema. É melhor falar de uma relação entre as dádivas da salvação do que uma ordem cronológica, ou aquela ideia de passos a seguir, ou uma coisa que acontece depois da outra dentro da nossa salvação, a ordem da salvação. Eles podem ser distintos, receber uma certa prioridade causal entre um e outro, mas um não acontece sem o outro, ou imediatamente após o outro cronologicamente. Precisamos distinguir as experiências graciosas que recebemos e temos da parte do Espírito Santo, mas temos que evitar fazer disso passos a seguir na vida cristã, como se fosse necessário que isso acontecesse. Então, o esquema que o autor que nós estamos seguindo nos apresenta, ele usou esse losango aqui para demonstrar, há uma certa simultaneidade, há uma certa participação de um aspecto da salvação no outro. Não podemos simplesmente separar um do outro como se não tivessem uma inter-relação entre eles. E quando eu mostrei o esquema, quase que passou despercebido a frase que vem lá em cima. Ele diz: em vez disso, o processo de salvação deve ser visto como uma experiência única, unitária, que envolve diversos aspectos que começam e continuam simultaneamente. Simultaneamente. Quais são as implicações disso? Dizer que santificação, justificação, fé, arrependimento, conversão são aspectos distintos da nossa salvação, mas que um acaba interagindo com o outro. Qual que é a implicação básica disso? Isso vai nos levar a quê? Então, a Huckman apresenta algumas implicações que nós precisamos entender. A primeira delas: ainda que a regeneração, que é quando Deus opera o novo nascimento no nosso coração, ocorra no início da vida cristã, os seus efeitos continuam à medida em que o crente vai vivendo a vida regenerada. Para que a santificação aconteça, a regeneração tem que estar operando. Então, o que vem depois é um efeito dessa regeneração, está ligado a ela, não está separado dessa regeneração. Embora a fé e o arrependimento ocorram no início, precisam ser continuamente exercidos ao longo da vida cristã. Embora você crê em Jesus pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isto é dom de Deus, não veio de vós, a fé não acontece só ali no começo. Você vai viver a vida inteira pela fé. Todos os desafios, todos os obstáculos, todas as tribulações serão enfrentados, serão atravessados, ultrapassados pela fé.
se você não manter a fé firme como escudo, assim como Paulo ensina lá em Efésios 6, protegendo a sua vida cristã, ela pode vir a ruir. O arrependimento também. Você não pratica o arrependimento apenas uma vez, quando você reconhece que é pecador e entrega a sua vida para Jesus. Todos os cultos nós temos um momento de contrição, onde o arrependimento dos nossos pecados são colocados em relevo, ou seja, nós continuamos nos arrependendo continuamente dos nossos pecados. A vida cristã é uma vida de arrependimento de pecados, que precisam ser reconhecidos, identificados, confessados e abandonados na presença do Senhor. E faremos isso a vida toda, porque somos pecadores. A justificação, embora também aconteça fora de nós, na cruz, onde Jesus Cristo se entregou por nós, e nós tomamos conhecimento dela no começo da nossa fé, a nossa vida é uma vida de justificados. Ser cristão, ou ser justo, como diz o salmista, é ser justificado. Quando a Bíblia fala, e nós lemos ontem para os homens aqui, Provérbios 11, 23, que a tendência do justo é inclinar-se para o bem. A tendência do justo. Quem é o justo? O justo, na linguagem bíblica do Antigo Testamento, é o justificado. É aquele que recebeu o perdão de Deus. Não é aquele que tem uma vida moral reta, sem pecado. O justo é aquele que, sendo pecador, foi justificado por depositar a sua fé na lei, na palavra do Senhor. E a santificação, ela continua e é contínua e é crescente, deve ser crescente na vida do crente a vida toda. A perseverança na fé, a gente fala da perseverança dos santos como o quinto ponto do calvinismo, não é? A perseverança também é algo que a Bíblia sempre exorta a ser contínua. E sempre que falta perseverança, a exortação bíblica é: vocês precisam de perseverança. Quem lê o grande capítulo da fé de Hebreus 11, vai observar que ele faz parte de um parágrafo maior, que começa no capítulo 10, quando ele diz: vocês precisam perseverar. E aí todos aqueles exemplos de fé do capítulo 11 é para ilustrar como se persevera. Quando ele termina o capítulo 11 e começa o capítulo 12, ele usa de novo a palavra perseverança. Vocês precisam perseverar na caminhada da fé. Então, a fé de Hebreus 11 é o exemplo e é o modelo de como se persevera na caminhada cristã o tempo todo. Então, a primeira implicação de entender o caminho da salvação como simultâneo, como algo que começa e continua acontecendo, é perceber que cada fase, cada momento, cada aspecto da nossa salvação, ele está relacionado intimamente com o anterior e com o próximo e com os outros. Nós temos que tirar de vez da nossa cabeça a ideia de um degrau que você vai subindo, e cada degrau é um dos aspectos da salvação que você já quicou ali no seu checklist da minha própria salvação. Uma outra implicação a respeito disso é que estes aspectos do processo de salvação, eles não são apenas simultâneos, mas eles são interativos. A regeneração deve se revelar em fé e arrependimento. Então, quando a semente da regeneração, da nova vida, do novo nascimento acontece, ele se manifesta publicamente na fé e no arrependimento. Quem teve a sua vida mudada pelo Espírito Santo, essa vida que foi mudada pelo Espírito Santo, ela vai aparecer diante dos olhos dos outros, numa vida de fé, numa vida de arrependimento. Se não há sinais evidentes de mudança, a gente pode questionar se a regeneração aconteceu mesmo, se a pessoa experimentou de fato o novo nascimento ao converter-se ao Senhor Jesus Cristo. A fé é necessária ao longo da vida cristã como o modo de apropriação das bênçãos da justificação. Todas as bênçãos que recebemos por meio da fé.
Não tem uma única atividade entre Deus e nós, do qual a fé não esteja envolvida. Tudo recebemos pela fé. Todos os ensinamentos, todas as propostas, todos os programas, eles só renderão, eles só frutificarão se participarmos pela fé. É a fé que alimenta inclusive o nosso cansaço e o desafia. Você chega em casa e fala assim: nossa, estou cansado, não movo uma palha da frente dessa TV hoje. Aí você lembra que tem um programa na igreja do qual você faz parte, e é a fé que diz: levanta cansado, você tem coisas a fazer. E é ela que te renova para essas atividades. A nova vida recebida na hora do novo nascimento, ela jamais pode ser perdida. É uma implicação disso. Tudo aquilo que acontece na nossa salvação, se é simultâneo e tem interação entre um e outro, essa é uma das razões porque nós ensinamos que o crente não perde a salvação. Se ele foi regenerado, ele vai perseverar. Se ele não foi regenerado, ele não vai perseverar. É aquela história dos terrenos da parábola do semeador. Genuinamente novas, mas nós não somos ainda totalmente novos. O que você já recebeu de Deus é genuíno, é verdadeiro e Ele não toma. Mas você ainda não está 100% dentro daquilo que é a promessa de Deus. O que falta? Morar no céu. Só tem duas coisas que te levam para chegar nesse momento: a morte, e essa é uma das razões porque o cristão enfrenta a morte com mais doçura e menos medo, ou a volta de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, seremos glorificados, mas até lá ainda não. É isso que a gente precisa entender. Nós estamos num período de tensão entre o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda somos pecadores. Nós já fomos perdoados, mas ainda enfrentamos a tentação. Por isso oramos a Deus para não entrar e não cair em tentação, porque ainda enfrentamos o pecado. Um pensamento da época dos puritanos dizia o seguinte: na justificação, Deus nos livrou da condenação do pecado. Quando Ele perdoou os nossos pecados não nos levam de volta para o inferno. Não perdemos mais a salvação. Na santificação, Deus nos livra do poder do pecado. Embora ainda presente entre nós, embora ainda sendo tentados, a santificação vai nos limpando, vai nos tirando do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos tirados da presença do pecado. Nunca mais seremos tentados quando entrarmos na eternidade. Deus não permitirá que o pecado nos alcance mais. Genuinamente novos, mas não totalmente novos ainda. Isso precisa ficar claro na nossa mente quando nós falamos então de questionar alguns esquemas e sistemas de doutrina da salvação que são ensinados por aí e que nós presbiterianos não estamos alheios a ele por causa de mídia, por causa dos livros que lemos, por causa de incompreensões quanto à doutrina da salvação. E a gente precisa jogar na lata de lixo alguns conceitos que a gente aprendeu e até usa quando vai evangelizar as pessoas. O primeiro esquema é a ideia de que, já que a salvação são passos, então existem passos a cumprir na vida cristã. Entendendo isso, surgiu então o pentecostalismo. Você é salvo, mas você precisa de uma segunda experiência com o Espírito Santo, e essa sim é que vai fazer com que você seja o crente turbinado, cheio de fé. Então, para o pentecostalismo, a justificação não é tão importante. O que é importante é o batismo com o Espírito Santo que vem depois. E que eu, como crente, tenho que buscá-lo.
quando nós entendemos que os aspectos da salvação, eles são simultâneos, e eles têm interação uns com os outros, essa ideia de que eu tenho uma experiência agora, e se eu não tiver a outra depois, eu vou ser um crente inferior, ela cai por terra. Nós fomos colocados e expostos a todo o programa da salvação de Deus, e não parte, não tem nenhuma parte que depende de nós, do que a gente faz ou deixa de fazer. O Pentecostes é um exemplo. Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, ele disse o seguinte: esperem em Jerusalém até que se cumpra a promessa. Aí a gente vê as igrejas aí falando, eles ficaram lá buscando o Espírito Santo para ele ser derramado. Não, o texto não diz que é para eles buscarem o Espírito Santo para ele ser derramado. O texto diz que é para eles buscarem o Espírito Santo porque ele vai ser derramado. A mesma coisa aconteceu lá no tabernáculo, em Levítico capítulo 9 e capítulo 10. Deus chega para o povo 3 dias antes e fala assim: santifiquem a vida de vocês, porque daqui 3 dias eu venho. Aí o tabernáculo ficou pronto, eles se reuniram diante do tabernáculo, fizeram o que Deus mandou eles fazerem, e aí Deus acendeu o fogo do altar. Ele acenderia mesmo. O povo tinha que estar pronto porque Deus vinha, não para que Deus viesse. Não somos nós que trazemos Deus. Não é a igreja cheia que faz o culto ser espiritual. As pessoas vêm porque Deus está aqui. Não é porque se eu não vir, Ele não virá. Esse ativismo cristão, ele está equivocado. Ele parte da ideia de que nós podemos fazer de alguma forma o próximo passo. Mas nós não fazemos. Ele já está agindo em nós. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção. Ele já acontece desde o começo. O que a Bíblia ensina é ser cheio do Espírito. Não ficar buscando novas experiências e chamando essas experiências deste nome, daquele outro nome. Então existem 3 tipos de ideias a respeito da salvação como um passo depois do outro. As igrejas da santidade plena, que ensinam a justificação, e depois a santidade total, ou você fica completamente santo antes da volta de Jesus. As igrejas pentecostais, que ensinam a conversão na justificação e depois o batismo com o Espírito Santo. E algumas igrejas pentecostais que ainda colocam um 3º passo: conversão, santificação plena e aí o batismo com o Espírito Santo. E essas igrejas colocam isso como uma responsabilidade do crente. Se ele não fizer, ele vai ser um crente inferior. Qual é a crítica que a teologia reformada faz a esse tipo de entendimento? Ela vai produzir 2 tipos de crentes. O crente depressivo, que acha que é um péssimo crente porque não é batizado com o Espírito Santo, e o crente orgulhoso, que acha que porque é batizado com o Espírito Santo é melhor do que o outro. A palavra de Deus diz, não ensina isso. A palavra de Deus diz que aquele que é salvo, ele está integralmente envolvido em todo o processo da salvação. Uma vez iniciado, ele não para mais para aquele que é verdadeiramente salvo. É claro que nós reconhecemos os tropeços que o pecado da nossa vida traz. Mas isso não quer dizer que uma bênção de Deus não aconteceu por causa de alguma situação que eu não fiz. Ou eu sou salvo e entrei no processo, ou eu ainda não sou salvo e ainda não entrei no processo. Não tem um 3º tipo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é uma consequência lógica desse tipo de raciocínio aqui. O que a gente entende então? Primeiro, que se alguém está em Cristo, recebe o tanto para a santificação quanto para a justificação. Como receber o primeiro sem ter recebido o segundo? Então você entra nos 2 de uma vez. Um não para porque o outro começou. Um não acontece somente depois que você encheu 100% a medida do outro.
É tudo simultâneo. Deus vai trabalhando de forma integral na nossa vida, e não através de compartimentos que precisam ser cheios um depois do outro. Então, se no Novo Testamento receber o derramamento do Espírito é o mesmo que o batismo do Espírito, todos os cristãos devem ver a si mesmos como já tendo sido batizados pelo Espírito. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por que ele fala todos nós? Porque ninguém ficou de fora. Se você recebeu verdadeiramente o Espírito, você foi verdadeiramente batizado no Espírito. Todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós. Ninguém ficou de fora. E essa afirmação de Paulo aqui em 1 Coríntios 12, 13, ela ainda é mais forte, exatamente porque ela está em 1 Coríntios. Por quê? Porque todo mundo sabe que a igreja de Coríntios era uma bagunça, né? Lá tinha fofoqueiro, lá tinha partidarismo, lá tinha filho que ia para a cama com a tia, sobrinho que ia para a cama com a tia, lá tinha irmão que pedia dinheiro emprestado para o outro e não pagava. Essas coisas não acontecem na nossa igreja não, né? Nada disso acontece, só em Corinto. Gente, se a igreja de Corinto tinha problemas doutrinários, tinha problemas morais, e Paulo diz que todos foram batizados, ou Paulo está doido, ou a nossa teologia está equivocada. Qual que é mais fácil de acontecer? Paulo está errado, ou a nossa teologia está errada? Não é? Então ele diz, todos nós, aqueles que de fato experimentaram o novo nascimento, não estão alheios, não estão impedidos de participar de todas as promessas. Então a gente tem que ver se o que se ensina a respeito da segunda bênção e do batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência, é mesmo o que a Escritura está ensinando para a vida do crente. Nós cremos que não. É por isso que as pessoas nos chamam de sorveterianos. Não é porque é porque a gente entende diferente, e aí se exagera para derrubar o ponto de vista contrário. Terceiro, como alguém pode determinar quando o segundo ou terceiro degraus ou estágio for alcançado? Os pentecostais dizem, a gente determina quando a pessoa fala em línguas. Então, quando a pessoa fala em línguas é porque o batismo com o Espírito Santo aconteceu. Mas e aqueles que são batizados com o Espírito Santo e não falarem línguas? Como é que fica o caso deles? É o dom de línguas de fato o ensino bíblico para a plenitude espiritual? Ora, os pentecostais se baseiam em 4 passagens do livro de Atos para defender esse conceito. O Pentecoste em Atos 2, o chamado Pentecoste samaritano em Atos 8, o Pentecoste de Cornélio em Atos 10 e o Pentecoste dos Efésios em Atos 19. Se você ler bem esses textos, você vai perceber que cada um é uma situação diferente, que precisou da mesma experiência para evitar a falta de unidade da igreja. Os cristãos receberam o Espírito Santo com a manifestação de línguas em Atos 2, como cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Só que vocês se lembram que todos eles eram judeus. E aí, quando o samaritano se converte e o judeu não se dá com o samaritano, isso é fato. Então eles têm a mesma experiência para ficar bem claro de que os samaritanos não são crentes inferiores aos judeus. Receberam o mesmo Espírito do mesmo jeito, para ninguém questionar. E Cornélio? Cornélio era gentil.
Cornélio não era nem samaritano e nem judeu. Então ali acontece o dom de línguas para ficar claro que o evangelho também é para os gentios, e não só para samaritanos e não só para judeus. Mas então por que acontece de novo em Atos 19? Com aqueles 20 homens lá que são efésios. Os irmãos vão se lembrar que eles receberam o batismo de João através da pregação de Apolo. E aí Paulo, vocês receberam o Espírito Santo? E eles perguntaram, o que é Espírito Santo? Então eles são batizados novamente, agora com o batismo cristão, e falam em línguas para ficar claro que não existem experiências pela metade. Todos os textos são narrativos. Não tem nenhum texto doutrinário que diz que é obrigatório falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Quando Paulo foi convertido e Ananias o batizou, ele foi batizado dentro do quarto, sozinho, e nada diz que ele falou línguas. Nada diz. Se o dom de línguas era obrigatório como experiência para os cristãos, por que os 3.000 que foram batizados no dia de Pentecostes não falaram? 120 falaram, depois 3.000 foram batizados e ninguém falou línguas. Qual que é o padrão para nós? O padrão do dia do cumprimento da profecia ou o padrão do que acontece depois que a profecia se cumpre? É o que acontece depois que a profecia se cumpre, que é o padrão para nós, que esse é que vai ser a normalidade. Então, a grande questão doutrinária com respeito a essa questão do batismo com o Espírito Santo, é que nós não entendemos que a Bíblia ensina que essa é uma exigência válida. O resultado da aplicação dessa exigência na prática da vida das igrejas foi criar um grupo de crentes superior e um grupo de crentes inferior. Os irmãos que vieram de igrejas pentecostais sabem do que eu estou falando. Que quem fala em línguas, top. Quem não fala em línguas, é ou não é? E aí no nosso meio não tem isso, eles não têm o Espírito Santo. Não, nós temos o Espírito Santo. Nós só não cremos que a evidência do batismo com o Espírito Santo seja falar línguas depois de um tempo, mediante você buscar intensamente isso. Até porque o falar em línguas é um dom que o Espírito Santo distribui para quem Ele quer. Pode até ter presbiterianos aqui que falam língua, a gente tem que conviver com eles. Não porque a gente crê que tem que ter um batismo com o Espírito Santo falando línguas, mas porque a gente crê na soberania do Espírito. E se Ele quiser que alguém aqui neste grupo fale línguas, é da soberania dEle. E o pastor Hélio pode falar contra o tanto que quiser, que o pastor Hélio vai ficar falando sozinho. O Espírito é soberano. Ele é que determina, não é a nossa teologia. Ele é o vento que sopra onde quer. A gente sente, a gente ouve, mas a gente não vê e a gente não controla. Ele é o Senhor da igreja, não nós. Então a nossa questão é, como alguém pode determinar quando? A Bíblia não fala. A Bíblia fala de pessoas que ficaram cheias do Espírito e não falaram línguas. E eu não posso ignorar essas narrativas bíblicas. O padrão da normalidade é que todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós. Todos nós bebemos do mesmo Espírito. Se você é crente e não fala línguas, você não é um crente inferior. Se você é crente e fala línguas, você não é um crente superior. E não é o batismo com o Espírito Santo, com essa evidência, que determina a genuinidade da fé de uma pessoa. E nem o grau de status espiritual que essa pessoa vai ter na igreja. Tudo é determinado pela ação do Espírito Santo e não por nós. Então, se a gente crê que a vida pode ser compartimentalizada em passos, nós vamos cair num erro doutrinário que é muito comum, e os irmãos vão ver o tanto que a gente usa isso sem perceber. Essas soteriologias sugerem que há 2 ou 3 tipos de cristãos que levam
as duas atitudes errôneas, a depressão e o orgulho. Quantos já não viram essa ideia? Existe o crente psíquico, o crente natural. Olha lá, existe o homem psíquico, o homem natural, o homem pneumático, que é o homem espiritual, e o homem sárquicos, que é o carnal. Então existe aquele que é o homem natural e não é crente, existe aquele que é crente e é espiritual, é cheio do Espírito, e existe aquele que é crente, mas não é cheio do Espírito. E as pessoas acham que porque não falou línguas, está incluído nessa categoria. Da onde que vem essa ideia? Essa ideia veio da Bíblia de Scofield, que foi publicada em 1967. Esse conceito de crente carnal, ele é de 1967 para cá. Tem gente que é anterior a isso aqui. Eles colocaram um comentário na Bíblia dizendo que existe aquele que não é crente, é o psíquico, existe aquele que é o crente, o pneumático, que é cheio do Espírito, e Paulo questiona esses pneumáticos lá em Corinto, os espirituais. Paulo não fica elogiando os espirituais de Corinto, Paulo os questiona o tempo todo. E os sárquicos, que é o chamado crente carnal. Quem não lembra? Não posso falar a vocês como espirituais, mas como carnais em Cristo. Existe de fato o crente carnal? Quem não lembra desse esquema num folhetinho de evangelização? Da cruzada estudantil e profissional para Cristo. Eles dizem que existe um homem espiritual, onde aquela cadeirinha é o trono do seu coração, onde o é o seu ego ou o egoísmo, o seu eu finito, onde aquelas manchinhas pretas são as áreas da sua vida, e a cruz é Cristo. Então, o homem natural, o seu ego está sentado no trono da sua vida. O homem espiritual, Cristo está sentado no trono da sua vida e todo o resto é governado por Cristo. E o crente carnal, o seu ego está sentado no trono da sua vida e Cristo está ali, no meio, fazendo alguma coisa aqui e acolá quando dá. E essa ideia é a ideia mais difundida a respeito do crente normal na vida da igreja. O crente normal é o crente carnal. Cristo está na sua vida, é salvo, mas Cristo não governa. Aí vem aquela história, você tem que receber a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Como se eu pudesse receber um sem receber o outro. Quem recebe a Cristo como Salvador e como Senhor. Deus não aceita outra forma. Não existe esse negócio de que eu posso receber a Cristo como Salvador e continuar vivendo a minha vida como eu vivia antes. Então tem muita gente por aí que reconhece Cristo, mas não entrega a sua vida para Jesus. Reconhece intelectualmente. O tal do homem natural pode reconhecer Cristo intelectualmente. Qual a diferença do homem natural do crente carnal? Só que a cruz de Cristo está do lado de dentro do círculo? Nós não concordamos com esse tipo de doutrina da salvação. Por quê? Primeiro, porque leva à separação dos crentes em duas categorias. O crente espiritual, que todo mundo deve respeitar, e o crente carnal, que a gente tem que bater nele mesmo para ver se ele converte de vez, né? Não é bem assim que a Escritura ensina. Então, há dois tipos de cristãos salvos, o carnal e o espiritual. Nós não concordamos com esse tipo de ideia. Ou eu sou crente e a salvação e a santificação e a perseverança está atuando na minha vida, ou eu ainda não sou crente, ainda que eu frequente a igreja. É por isso que a Bíblia fala de muitos chamados e poucos escolhidos. É possível estar na igreja, gostar do ambiente da igreja, mas não render a minha vida a Jesus. Isso não é ser crente carnal, isso é não ser salvo. Eu preciso entregar a minha vida nas mãos daquele que é tanto Senhor como Salvador da minha vida. Segundo, o conceito de cristão carnal implica a necessidade de um segundo passo reconhecível além da conversão. E é por isso que a doutrina do batismo do Espírito Santo como segunda bênção faz tanto sucesso na mente das pessoas. Porque ela parece
ser uma forma de resolver essa situação. Mas essa situação ela foi criada para sustentar uma doutrina. Ela não está aparente ali na Escritura como a gente quer que ela esteja. Terceiro, o conceito de cristão carnal sugere que alguém pode receber a Cristo como Salvador sem recebê-lo como Senhor. Ninguém recebe a Cristo como Salvador sem recebê-lo como Senhor. Olha aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Nós não pregamos Cristo como Salvador, e depois pregamos Cristo como Senhor. Nós pregamos Cristo como Senhor o tempo todo. Aquele que recebe a Jesus, recebe o Senhor Jesus, e não apenas o Salvador Jesus. A Bíblia não contempla esse tipo de atitude. O outro texto, Colossenses 2:6, e nós já estudamos isso aqui na quarta-feira. Assim como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. O outro texto, Atos 2:36, lá no dia de Pentecoste. Opa, fiz errado aqui. Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é que faz Jesus Cristo ser Senhor? A igreja, quando o recebe? O próprio Deus. Você pode desobedecer a Jesus e Ele ser Senhor da sua vida do mesmo jeito. Ele não é menos porque você lhe obedece menos. Ele é Senhor o tempo todo. Se você desobedece, vai responder perante Ele no dia do tribunal, porque rejeitou a sua palavra. O conceito de cristão carnal sugere que uma pessoa pode viver na carne e ainda assim ser cristã. Romanos 8:7 não descreve um crente inferior, mas descreve um não cristão. Vamos ver quem é esse crente aí de Romanos 8:7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quando Paulo está falando aqui do pendor da carne, ele não está falando do pendor da carne na vida de um crente, ele está falando do pendor da carne de forma geral. Então, quem está submisso ao pendor da carne, ainda não é um crente regenerado. Por isso é que nós falamos que pecados, eles não podem ser contínuos, permanentes e inalterados na nossa vida, porque nós estamos numa luta constante contra o pecado. Quando um pecado, ele permanece de forma constante na vida de um cristão, esse cristão tem que abrir o olho. A gente tem que abrir o olho, porque nós não estamos nem lutando. E o que é que isso sugere? Sugere que eu sou um cristão carnal? Não, sugere que eu ainda não passei pela regeneração. É claro que a gente cai e tropeça, mas a Bíblia diz que o crente, aquele que é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Ele cai aqui e acolá, mas ele não vive com prazer na prática contínua do pecado. O que João diz é que quem vive assim ainda não experimentou o novo nascimento. É por isso que algumas pessoas vêm para a igreja, ficam um tempo e depois se afastam. João dá uma resposta muito clara para isso. Aqueles que vieram para o nosso meio e não permaneceram, eles saíram para que ficasse claro que eles nunca pertenceram ao nosso meio. E aqueles que são do nosso meio e que saem, eles não conseguem ficar no mundo em paz. E é por isso que eles voltam.
É isso que nos dá esperança com os nossos familiares desviados. Se eles têm de fato a semente de Deus agindo no coração, esse período de afastamento vai terminar. Existe uma estatística que diz que 95% dos filhos dos crentes que se afastam, voltam. 95% dos filhos dos crentes que se afastam, voltam. Tem aqueles que se afastam e não voltam. E a gente tem que consolar os pais a respeito disso. Mas, aqueles que são de Deus, eles não conseguem se aquecer com o fogo daqueles que não são de Deus. Pedro experimentou isso na noite da traição. Ele procurou ficar seguindo Jesus de longe, para não se comprometer. E aí ele foi se aquecer lá na fogueira, junto com as pessoas que estavam lá. Foi só ele chegar perto do fogo, as pessoas começaram a reconhecer o rosto dele. Você é dele, você é dele, você é dele. E ele, não sou. A Bíblia diz que ele praguejou, falou palavrão, para disfarçar lá a fé dele. Mas no final, quando ele negou a Cristo pela terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olhou pela janela, ele viu que Jesus estava olhando para ele, ele se lembrou da palavra. Esse é um detalhe importante no texto. Ele se lembrou da palavra, saiu e chorou amargamente e voltou para a fé. Judas não. Judas, quando viu que tinha errado com Jesus, em vez de se arrepender e voltar, ele se suicidou. A Bíblia mostra como que essas coisas são práticas na nossa vida cristã. Então, Romanos 8:7 não está falando de uma pessoa regenerada que vive sendo empurrado pela carne. Está falando de alguém que não foi regenerado ainda. E a gente precisa entender isso lá no texto. Então, olha o exemplo que a Bíblia dá dos coríntios. Paulo dá muita bronca na igreja de Corinto. Mas tem algumas coisas que Paulo fala para a igreja de Corinto que deixa a gente assim impressionado com o que ele ensina para aqueles irmãos lá daquela igreja. Então, primeiro, Paulo não diz que os coríntios não são espirituais. Não tem um momento que ele fala isso. A não ser, capítulo 3, versículo 1, não vos pude a tratar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Só tem esse texto que ele fala isso. Todos os outros ele fala que eles foram santificados, que eles foram justificados, que eles são enriquecidos pela graça de Cristo. Ele, quando diz que não está falando a eles como espirituais, imediatamente ele diz: eu estou falando a vocês como crianças em Cristo, como crentes imaturos. Alguns crentes não praticam as coisas adequadas na igreja porque são mal doutrinados ou porque não estudam a palavra. Permanecem no estado de maturidade. Tem irmãos aí que frequentam a igreja há 30 anos e ainda são novos convertidos. Isso é imaturidade, não é fé falsa. Qual que é o remédio para a imaturidade? Entrar no caminho do crescimento. Escolher crescer. Buscar o alimento. Se submeter ao alimento. Tem muito irmão e irmã por aí que tem uma fé complicada porque gosta de ficar vendo na internet pregador complicado. É ou não é? Tem uns caras com nome esquisito por aí que eu vejo eles mais citados no WhatsApp da igreja do que os meus sermões. Sem ofensa. O pessoal fala que está ali, aqui está ensinando coisa errada, tá? Mas está lá assistindo. Tem a santa paciência. Onde que vai crescer assistindo esses caras? Não vai crescer nunca. Aí chega aqui, ouve um sermão diferente e entra em crise. É ou não é? Tem gente que vive em crise com os meus sermões. Vou fazer o quê? Eu sei que você ouve Nicodemos, Hernandes, Jeremias Pereira. Eu também assisto esses caras todos. Mas eles não são o seu pastor. Quando você fica doente, quem tem que ir lá visitar você sou eu. O Hernandes não aparece.
nem o Nicodemos, menos ainda o Jeremias Pereira. Quem tem que aparecer lá sou eu, e se eu não for, sou eu que apanho, não são eles. É ou não é? Então, agora, isso aumenta a minha responsabilidade. Eu tenho que ensinar a palavra. Se eu não ensinar a palavra, aí que vai ficar confuso mesmo. Não vai ter chance, não vai ter vez e não vai ter voz. A palavra mostra que Paulo identificou aquele monte de problema na igreja de Corinto, mas não rejeitou a fé deles uma única vez. Ele chama de irmãos. Até quando ele dá bronca, ele chama de irmãos. Irmãos, vocês estão fazendo errado, mas é irmão. Ele não trata a igreja de Corinto como um ajuntamento de pessoas sem fé. Ele trata a igreja como igreja. E é assim que a gente tem que entender a palavra do Senhor. Paulo chama de crianças em Cristo. Criança é alguém que não amadureceu. A criança muitas vezes faz o errado é porque não sabe fazer o certo. E é até um padrão para a gente aprender. Por que a gente briga com os nossos filhos quando eles fizeram alguma coisa errada, sendo que a gente não ensinou para eles a fazer o certo? Não mostrou como se faz. E outra coisa, a criança pequena, ela tem uma coordenação motora não estável como a nossa. Você quebra copo em casa, por que seu filho não vai quebrar? Minha filha mais velha quebra muito copo lá em casa, até hoje. Dá um copo para ela e ela parece quebrada em algum momento. Agora ela já tem 30 anos. Mas quando ela era pequena, a gente ensinou para ela que ela não ia apanhar quando ela quebrasse um copo. Principalmente quando ela dissesse para nós que tinha quebrado um copo. Um dia nós chegamos em casa, nós tínhamos uma funcionária em casa, e aí eu fui jogar uma coisa no lixo, tinha uma jarra quebrada dentro da lixeira. A funcionária quebrou e escondeu na lixeira. Vai que ele vai querer cobrar de mim. Nós pegamos a jarra lá na lixeira e falamos para a moça: olha, não faça assim. Ninguém vai descontar no seu salário alguma coisa que você quebrar, se você contar para a gente. Aí ela começou a queimar muita calça, a gente teve que dispensar ela. Não deu certo. Mas a gente falou até para ela que se ela fizesse isso, ia ser mau exemplo para nossas meninas, que a gente ensinava para elas que ninguém ia levar bronca se quebrasse alguma coisa e contasse. Não é? Então, Paulo diz que eles são crentes imaturos, que eles precisam amadurecer. E quando eles amadurecessem, muitos dos erros que estavam acontecendo na igreja iriam sumir. A maturidade bíblica, ela ajuda a resolver problemas. Os coríntios eram imaturos, mas eram crentes convertidos verdadeiramente. Paulo descreve o comportamento, não diferente posição diante de Deus. Paulo condena o comportamento da igreja, não a fé deles. Às vezes nós agimos de forma incoerente com a nossa fé, e a gente precisa fazer ajustes. Andando para o final, Paulo considera os coríntios espirituais. Essas são as passagens em que Paulo chama os coríntios espirituais. Deixa eu destacar só capítulo 1, verso 30. Se aquele povo não era crente, como é possível Paulo chamá-los dessa forma aqui? Mas vós sois dele, está falando para os coríntios. Vós sois, verbo no presente. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Observe, nós pertencemos a Cristo. Tudo na nossa vida vem dele, santidade, justiça, tudo vem dele. Então, ao mesmo tempo em que ele questiona algumas práticas dos coríntios, ele reafirma a genuinidade da fé deles. E por último, o que é que nós precisamos para a gente mudar essa questão de crente carnal, crente espiritual, não crente na vida da igreja? Ou é salvo ou não é salvo. Não tem o crente carnal. Então, primeiro, o crescimento espiritual não é um luxo, mas é uma necessidade. Se você quer ter uma fé saudável,
você precisa crescer na fé. Se você não quer investir para crescer na fé, você terá uma fé adoecida, uma fé raquítica, uma fé imatura. E a imaturidade nos coloca em um monte de problemas. Agora, se eu decido aprender para crescer, a vida cristã muda radicalmente. Nós mostramos para a mocidade sexta-feira um pequeno vídeo a respeito da diferença que faz a leitura da Bíblia na vida de um cristão. Se você ler a Bíblia uma vez por semana, nada muda na sua vida. Tem gente que a única leitura bíblica que ele faz por semana é a leitura bíblica do púlpito, porque vem na igreja e aí ouve a leitura da Bíblia publicamente. Não faz alteração nenhuma na sua vida. 2 vezes por semana não altera nada. 3 vezes por semana começa a dar um sinalzinho de que alguma coisa vai mudar, mas ainda não muda. Agora, se você ler a sua Bíblia 4 vezes por semana, as pesquisas mostram que a vida espiritual do crente dá uma subida de uma vez. De 3 vezes por semana para 4 vezes por semana, a diferença na maturidade do cristão é imensa, é um poço de diferença. O sentimento de solidão cai, o sentimento de fé estagnada muda, o discipulado com as outras pessoas aumenta 400%, falar de Jesus para as outras pessoas aumenta 200%, só porque você lê a Bíblia 4 vezes por semana. E é por isso que nós estamos desafiando a nossa igreja a ler a Bíblia toda este ano. 3 capítulos por dia, 4 capítulos aos domingos, você lê a Bíblia toda este ano. Agora, o que é importante não é você ler a Bíblia toda, o que é importante é você ler todo dia. Compreendeu? Então, assuma esse desafio. Você vai ver a mudança na qualidade espiritual da sua fé. Os irmãos que têm o costume de ler a Bíblia frequentemente são testemunhas disso, do quanto que as suas decisões passam a ser determinadas por aquilo que leu na Escritura Sagrada. Segundo, o crescimento espiritual deve ser desejado ardentemente. Igreja que não deseja crescer espiritualmente, está doente. Pedro fala isso, capítulo 2, 2 Pedro 3,18, que é um texto que nós já explicamos aqui na escola dominical. E terceiro, se os aspectos da salvação não são passos, mas simultâneos, devemos nos lembrar sempre da necessidade de crescimento espiritual. Se eles são juntos, se eles vão acontecendo, então eu preciso entendê-los melhor para escolher como crescer melhor na minha fé. Perguntas? Muito bem. Vamos orar? Pai, nós sabemos que hoje trabalhamos um assunto muito complexo e que traz muitas dúvidas para a nossa cabeça. Pedimos, Senhor Deus, que hoje seja um ponto de partida para que conceitos equivocados, errôneos, não bíblicos, sejam descartados da nossa fé para abraçarmos aquilo que realmente ela é. E assim colhermos os frutos abençoadores de um ensino verdadeiro. Ajuda-nos, Pai, a não sermos egoístas, a não sermos soberbos, a não sermos, Senhor Deus, pessoas que criam caso por achar que são melhores que as outras. Todos nós somos pessoas dependentes do Teu Espírito, da Tua graça e do Teu perdão e da Tua obra na nossa vida. Todos nós podemos ajudar uns aos outros. Todos nós podemos aceitar receber ajuda uns dos outros. Por isso pedimos que o Teu Espírito que mora no nosso coração coloque em ordem toda a nossa casa, toda a nossa vida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ler mais a respeito, adquira o livro Salvos pela Graça, do Dr. Anthony Huckman. Se alguém quiser, a gente pode fazer um pacote aí e tentar comprar com
um preço menor. Até agora, só uma pessoa que me diz, eu quero. Então, eu espero que essas polêmicas aqui mexam mais com o desejo de você ler mais, tá bom? Hoje à noite nós temos culto normal com ceia, todos são convidados a estar presentes. Você que assistiu na internet, muito bem-vindo, é bem-vindo presencial aqui. Aqui no templo, nessa manhã, nessa classe, tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Levante a mão. Bem-vindo. O irmão, nós vamos te dar um presentinho, vou pedir os diáconos lá que entregue para ele. Está sentado lá atrás. A igreja vai te entregar um presentinho em gratidão pela sua visita. Volta outra vez, vai ser muito bem-vindo. Estende a mão aí de novo, por favor. Aí. Amém. Irmãos, só um aviso, eu preciso de 16 pessoas, agora já são 14, porque 2 já se ofereceram, para a gente montar um ministério de acolhimento. Os irmãos hoje recebem esse presente das mãos dos diáconos. Nós gostaríamos de deixar os diáconos livres para outras coisas e um grupo de irmãos para acolher o visitante, ajudá-lo a preencher uma fichinha que nós vamos mandar fazer e colocar dentro daquela sacolinha que eles vão receber depois direitinho e entrar em contato com eles depois, dar uma telefonada, dizer, gostamos da sua visita, essas coisas todas. Eu preciso de 16, já tenho 2. Me procure, de preferência, se você não está ligado a nenhum dos ministérios da igreja ainda. É um novo ministério que nós vamos abrir, que nós vamos chamar de Ministério de Acolhimento. Eu vim lá da igreja de Pinheiros, em São Paulo, lá eles têm um ministério com um nome bem interessante, Ministério de Estacionamento. Tem uma turma da igreja que cuida só de ajudar os irmãos a estacionar os carros no estacionamento da igreja, porque é um lugar complicado de estacionar. Olha só. Quem sabe a gente não vai ter uns desses aqui qualquer dia desses, né? Deus abençoe e tenha um domingo de paz e alegria.